Buenos Aires, Argentina, mas tenho nacionalidade brasileira. Eu vivia uma parte da minha vida aqui no Brasil, onde tive minha educação básica e universitária, né, até o mestrado. O doutorado que eu fiz fora, né, eu sou professora da UNEB aqui em Conceição do Coité, no campus 14, no curso de comunicação. Né, eu fui a primeira professora a chegar no curso de comunicação aqui da UNEB, né, então já se vão aí 18 anos, né, que eu trabalho aqui, né, no campus 14, em Conceição do Coité, e para mim é uma alegria poder participar desse projeto, né, que fala sobre os escritores, né, as pessoas que escrevem aqui na região de Conceição do Coité, né, aqui na Biblioteca Banca de Paula. E eu agradeço muito esse convite e fico assim bem feliz, né, de poder participar e poder falar um pouco da minha experiência como escritora, né, como organizadora de livros, né, dentro do espaço acadêmico, né, o tipo de escrita, né, com a qual eu venho trabalhando é um tipo de escrita que, ao mesmo tempo, né, utiliza recursos, né, da literatura e do jornalismo, né. Por exemplo, eu tive a experiência de organizar 3 livros de reportagem, né, muito inspirada por uma experiência, né, que foi iniciada pela professora Cremilda Medina, em São Paulo, né. Então eu falo isso para os meus alunos, o quanto que os professores, escritores, eles nos inspiram, né, muitas vezes. E a professora Cremilda Medina, ela fez um trabalho, né, com os alunos de jornalismo em São Paulo e na USP, né, e ela pedia que esses alunos fossem conhecer a cidade, né, os diversos bairros, né, de São Paulo, conhecer um pouco as histórias pessoais, né, as histórias de vida dos moradores desses bairros, né, e conversar com essas pessoas, né, circular pelas ruas, saber, né, bem no estilo, né, João do Rio, que é considerado o primeiro repórter brasileiro, né, flanar pelas ruas e conhecer as pessoas, conversar com as pessoas comuns, com os trabalhadores, né, com as trabalhadoras, com as pessoas que executam tarefas no dia a dia e que às vezes são invisibilizadas, né? Às vezes a gente não olha para essas pessoas, né? São as pessoas que vão nas ruas, as pessoas que estão ali, enfim, circulando, né, ao nosso redor, e que às vezes não sabemos quem são essas pessoas, né? Quais são as dores, quais são enfim, as questões que mobilizam, né, essas pessoas, de que elas sentem falta, né, no dia a dia. Então, muito inspirada nesse trabalho que a Cremilda Medina fez, eu venho trabalhando já há algum tempo, né, desde quando ingressei aqui no curso de comunicação, venho trabalhando nessa perspectiva, né, de os alunos e alunas se engajarem mais, né, dentro do entorno, né, que eles vivem, no cotidiano, e olhar para essas pessoas que estão ao redor, né, saber um pouco mais sobre a história de vida delas, né, o que é que elas pensam, o que é que elas sentem, o que é que elas fazem, né, enfim, que relação elas têm com o ambiente, né, que expectativas elas têm em relação a o poder público, por exemplo, né, que políticas públicas essas pessoas pensam que são importantes, né, que sejam executadas, né. Então, assim, a partir dessa experiência, né, que foi feita lá por Cremilda Medina com os alunos, eu me inspirei, né, a produzir com os alunos, né, 3 livros, né. Eu comecei numa faculdade privada que eu trabalhei, né, e a gente trabalhou com o texto que a gente chama de um tipo de reportagem, né, que a gente chama de perfil jornalístico, que é trazer, né, um pouco da história de vida de alguém, né, ou de algum lugar, porque o perfil também pode ser de lugares, né. Então, assim, a primeira experiência que eu tive foi organizar um livro chamado Perfis da Cidade Baixa, porque a faculdade onde eu trabalhava ficava ali no entorno, né, no bairro do Comércio, em Salvador, e aí os alunos foram ali flanar nas ruas ali próximas à faculdade, conversar com as pessoas, né, com as trançadeiras, com os trabalhadores do mercado modelo, né, com as pessoas que circulavam por ali, com os engraxates, etc. Então tem vários personagens nesse livro. Infelizmente eu não consegui publicar esse livro, ele ficou no prelo, mas assim, ele existe e foi organizado. E assim, minha experiência de publicação de coletâneas de perfis aconteceu aqui na UNEB, né, no espaço da UNEB, que foi Perfis do Semiárido, que foi um exercício dentro de uma disciplina, né, chamada Oficina de Expressão Escrita, e os alunos também fizeram exercício semelhante. Eles começaram a
falar um pouco, né, desses moradores e trabalhadores aqui da região cisaleira. E foi muito interessante assim, a experiência, né? Eu conheci um pouco desse mosaico que é, né, a história da região semiárida a partir das histórias pessoais, né, desses entrevistados, né, desses testemunhos que se colocaram assim, à disposição dos estudantes e das estudantes para poder falar para esse livro. Esse livro ele existe, tem na biblioteca, né, da UNEB, ele foi publicado. E depois a gente fez um outro, que também está no Prelo, foi organizado, mas ele não chegou a ser publicado, que foi perfis de lugares, né? Lugares daqui da região do Sisal. Então, assim, é um exercício até mais complexo, né, para ser feito, fazer um perfil de um lugar, porque eu preciso entrevistar mais de uma pessoa, né, saber as memórias dessas pessoas em relação aos lugares que são eleitos por elas como especiais, né, que pode ser um monumento, uma praça, né, ou a própria casa, né, a casa da infância, né, enfim. E as impressões, né, são tipos de textos em que as pessoas podem revelar assim, suas impressões, suas sensações, né, enfim, além da própria história pessoal. Então, assim, é muito rico, né, trabalhar nessa perspectiva da organização de livros de reportagem. Aí depois dessa experiência, né, de trabalhar com essa interface jornalismo e literatura, né, do jornalismo literário, né, que é esse produto livro-reportagem, essas 3 experiências, aí eu fui fazer o doutorado, né, fora, em Portugal, passei um tempo lá, e a partir dessa experiência da escrita acadêmica, né, aí eu lancei esse livro, né, que a biblioteca está adquirindo, 5 exemplares, o que eu agradeço. Framing, a teoria do enquadramento, conceitos e aplicações, que é uma parte da tese de doutorado que eu desenvolvi. Foi assim um percurso de quase 5 anos, né, para poder escrever essa tese. E eu me debrucei sobre essa teoria da comunicação, teoria específica, né, da comunicação, que vai tentar entender, né, como é que a mídia, de um modo geral, organiza, né, determinados sentidos ou determinadas possibilidades interpretativas para os acontecimentos, porque quase sempre ela faz isso, né? Além de sugerir temas, o que ela vai fazer é dizer pra gente como que esses temas deverão ser interpretados. Então, assim, ela enquadra um acontecimento, coloca dentro de uma moldura aquilo que deve ser visto e exclui, né, dessa moldura aquilo que ela não quer que seja visto. Então, assim, a teoria do enquadramento trabalha nessa perspectiva, né? Como se fossem os conjuntos matemáticos, né? Aquilo que está dentro é aquilo que deve ser visto, aquilo que está fora é aquilo que não se quer que seja visto, né? Enfim, personagens, situações, enfim, que não são interessantes para os meios de comunicação hegemônicos que sejam colocados em evidência, né? Porque a gente sabe que a visibilidade é algo muito importante, né? Dentro do espaço midiático. Então, assim, eu lancei esse livro esse ano, né? Aqui em Conceição do Coité, lá no Campus 14, com os alunos, né? E foi bem interessante. E assim, participar desse projeto para falar desse livro, para mim é uma honra, assim, poder estar aqui nesse espaço e ver como ele está se construindo, né, como um espaço que oferta literatura, né, vários tipos de livros, né, estão aqui para o público infanto-juvenil. E assim, esse público que é o público que está em formação, né, como leitores, né, e é muito importante cativar esse público para a leitura, né. Eu, particularmente, me sinto muito bem e à vontade, né, no espaço de uma biblioteca, né, para mim sempre me remonta, assim, enquanto memória, assim, de leitora, né, algo que é prazeroso, né, eu descobri, assim, o prazer da leitura, assim, muito, muito jovem, né, com, sei lá, 10, 11, 12 anos, talvez. Eu ganhei de meu padrinho, né, na época, uma coletânea de contos clássicos, né, de livros clássicos, né, Robinson Crusoe, enfim, os vários contos clássicos que vocês podem imaginar, né, tinha naquela coleção. E assim, eu me lembro que era uma aventura abrir um livro daquele, né, numa época em que a gente tinha uma restrição ainda em relação ao uso de telas, né, porque assim, era tudo muito controlado. Eu me lembro que eu podia ver televisão. Assim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando eu chegava da escola, eu estudava à tarde, e quando eu chegava eu já corria para a TV para assistir o Sítio do Pica-Pau, e depois a televisão era dos adultos, né? Eu não tinha acesso às telas, né? Como os jovens e as crianças hoje em dia têm, né?
o uso excessivo de telas. Então a gente quase que perde um pouco a conexão com o livro, né? Com o objeto, né? O objeto físico mesmo, que a gente abre e tem também a sensação, né? De perceber a textura, o cheiro, né? Além do aspecto visual, né? Então o livro como objeto assim, de fruição, de algo que nos acompanha, né? Desse amigo que a gente pode levar, né, para algum lugar. Eu me lembro que essa coleção de contos clássicos que meu padrinho me deu, eu lia, e eu gostava de ler sozinha, não gostava que ninguém ficasse ali ao meu redor enquanto eu lia, porque eu achava invasivo, eu queria ter aquela viagem assim, sozinha. Então eu subia numa goiabeira que tinha lá na casa dos meus avós, onde eu morei bastante tempo, e dessa goiabeira me dava acesso a um telhado que ficava em cima assim, de uma lavanderia. E aí eu aprendi com minha tia, que era ótima em subir em árvore, né? Ela fazia uma manobra que ela conseguia segurar no tronco da goiabeira e se colocar assim no telhado. Eu fazia isso, eu ia pro telhado, levava meu livro e ficava lá no telhado lendo, né? Tendo assim um momento meu, né? Em que eu conseguia fazer essa viagem. Acho que essa viagem que é importante resgatar e que o livro nos proporciona, né? Eu acho que o livro como objeto de fruição, né, de busca mesmo de conhecimento, de autoconhecimento muitas vezes, porque o livro ele tem também essa perspectiva, né, de enquanto a gente lê, a gente olha pra gente, né, a gente também olha o entorno, né, percebe um pouco, adquire algo, né, e ao mesmo tempo a gente se forma, né, como escritor também, porque eu acho que escritor, todos nós somos em potencial, mesmo quem nunca escreveu um livro, porque eu penso que a formação, né, de alguém que escreve passa pela leitura, né? Então assim, o estímulo à leitura, desde a mais tenra idade, né, desde a infância e a adolescência, são questões assim que se colocam para nós como algo importante para a gente desenvolver vários aspectos assim, do nosso estar no mundo, né, que tem a ver com o pensamento crítico, por exemplo, né, tem a ver com a forma como a gente se coloca, né? Porque quando a gente lê, né, e lê de uma forma, e tem a ver com, eu não estou falando assim só da leitura, né, do texto, mas também de desenvolver a partir do contato com os livros, uma possibilidade de ampliação da leitura de mundo, né, como Paulo Freire nos ensinou, né, essa questão da leitura de mundo, que é o estar conectado a uma visão crítica, né, do nosso entorno, né, de a gente perceber que lugar que nós ocupamos socialmente, né, que lugar, enfim, que o outro ocupa, né, e que relação quero estabelecer com esse outro, né, essas relações, né, sociais, né, do nosso cotidiano. Então assim, o livro ele nos proporciona, né, ele pode nos proporcionar essas viagens, né, esses aprendizados, essas aprendizagens e é isso, assim, essa experiência de gerir, né, a biblioteca. Eu imagino que não seja tão simples e fácil, mas assim, eu acho que o fato de ser uma biblioteca comunitária, né, que é feita para, né, a comunidade, isso é muito interessante, importante, né, para que as pessoas sintam esse espaço como um espaço, né, que é da comunidade, né, que é delas também, né, que construam juntos. Eu desejo assim para a Biblioteca Boca de Paula assim, sucesso, né, na sua trajetória, né, que esse acervo aumente, né, que as pessoas que venham até aqui se sintam, né, preenchidas, né, com novos conhecimentos, com novas experiências de leitura, né, de partilha, né, de conhecimento, que a partir dos livros a gente consegue, né, fazer muito isso. Na sombra de um juazeiro, céu azul e pão, história em meus dedos, um coração sertanejo. No silêncio, letras dançam, sertão a sonhar. Meu refúgio, meu farol, nas histórias vou navegar. Lá, meu bem, nas páginas, a liberdade, eu sonho entre linhas, saber não me deixa jamais.